Boa noite. Boa noite. Entramos agora aqui em direto no Instagram e também no Facebook. Estamos aqui a aguardar que chegue aqui algumas pessoas. Hoje é um feriado, mas são todos bem-vindos também aqui a compartilhar connosco este tema que é super interessante e que se calhar para alguns de vós vai ser uma novidade ou um despertar de consciência, não é? Porque vamos falar aqui sobre o síndrome do ovário poliquístico e também a ligação aqui à tiroide, que é muito comum. E então, se calhar alguns de vós que pode estar nesta situação ou suspeitar de alguma situação, pode ser importante estar aqui connosco nesta conversa, que eu vou estar aqui com a minha colega a Helena Santos, que ela trabalha nesta área da parte hormonal das mulheres também, e então vai ser muito bom partilhar aqui convosco mais conhecimento e também aqui nesta área específica, que tanto é importante aqui para algumas mulheres que estão certamente aí desse lado. E gostava também de vos convidar também a entrarem na bio do Instagram, ou aqui também depois vou deixar o link no Facebook, para vocês se inscreverem também na jornada que vai iniciar em breve, a jornada da longevidade da tiroide, para quem quiser depois aprofundar mais conhecimento dentro da área das disfunções da tiroide e também saber o caminho a fazer para recuperar o seu equilíbrio, gerir a saúde da tiroide de uma forma saudável e natural, está bem? Então vamos ver se já temos aqui a nossa convidada. Ela já deve estar por aqui no Instagram. Exato. Esperemos que não faça eco. Olá, Helena. Já estás aqui no Instagram também? Não. Já. Agora sim. Tem que pôr mais baixo. Que é para te vermos. Okay. Sim. Ok. Assim. Pronto. Acho que agora sim. Mas tem que me pôr mais para trás. Um bocadinho mais para trás, está ótimo. Espera aí, deixa. É isso. Assim. Acho que nos ouvem bem, sim. Assim estás enquadrado. Estás assim um bocadinho. Sim. Mais ou menos com um e com o outro. Não consigo fazer melhor, senão vou ficar... nós conseguimos ver. Espera aí, deixa-me tentar mais para trás. Ver a Helena, não é? Assim. Sim, vou ter que ficar aqui. Mais para aqui. Ok. Próximo passo é ter um tripé aqui para ficar... Há sempre qualquer coisa, não é? Vamos melhorar. É isso. Helena, bem-vinda aqui a esta live comigo. Não sei se estão a ouvir se estão a ouvir bem desse lado, dos dois lados. Se puderem comentar, só para a gente ver se está tudo ok. Para iniciarmos aqui a nossa live. Estão a ouvir bem no Instagram? Sim. Já tem aqui várias pessoas, portanto... Sim? Acho que sim. Coraçõezinhos quer dizer que sim. Ótimo. Se houver alguma coisa, vocês comentam. Ou se quiserem fazer também alguma pergunta, podem comentar aqui durante a live, não é? Podem interagir connosco. Então, Helena, queres-te apresentar antes de começarmos aqui a falar do nosso tema? A Helena também é nutricionista, na área da nutrição funcional e também trabalha aqui com esta visão. E vou deixar aqui apresentar-te, Helena, aquilo que tu fazes, o que é que para as pessoas também conhecerem o teu trabalho e quem é Helena. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Kátia. É um gosto estar aqui. Eu estou a ouvir duas vezes, mas suponho que não faça mal. Estás a ouvir bem? Ok. Ali dizem perfeito, a Bruna diz que está perfeito. Sim, pronto. Ok, muito bem. Está perfeito, não mexe. Eu vou tentar falar de maneira a não me incomodar com o próprio eco. Muito obrigada pelo convite, Kátia. É um gosto estar aqui. Eu já sou nutricionista também há 14 anos. Fiz a minha formação na FECNAUP no Porto e logo no início, quando estagiei ou logo depois do estágio, deparei-me com a medicina funcional na clínica onde fui trabalhar. Trabalhei com a doutora Cristina Salles, tive esse privilégio, com a doutora Daniela Seabra, que foi a minha orientadora de estágio. E, portanto, a medicina funcional foi-me apresentada assim que saí fresquinha da faculdade, sem saber muito bem se aquilo era uma seita ou se era por ali que eu queria enveredar. E depois percebi que
era o caminho, não é? Que a visão integral, a visão funcional dos pacientes é que era aquilo que me fazia sentido enquanto nutricionista, e a parte integrativa da parte multidisciplinar. Trabalhei em Portugal nessa clínica durante muitos anos, depois estive na Suíça durante 8 anos, também trabalhei lá em clínica e depois voltei. Portanto, voltei no ano passado para Portugal e desde essa altura abracei mais a parte da saúde da mulher, fez mais sentido também pelo meu próprio percurso pessoal. Que por acaso não falamos disso, Kátia, mas eu também tive um síndrome do ovário poliquístico nunca diagnosticado. Agora, olhando para trás, é que eu percebo que era ovário poliquístico, porque tive também um certo período de subfertilidade e, portanto, eu tenho todos os sintomas que vamos falar daqui a pouco, eu tinha-os todos e nunca foi diagnosticado. Portanto, é realmente um tema que me diz muito também, este do ovário poliquístico. E, portanto, enquanto nutricionista, centro-me sempre nesta atuação mais multidisciplinar, de procurar a causa dos desequilíbrios, e agora a parte da saúde da mulher é realmente o que mais me atrai e as pessoas que mais me procuram são mais nesse sentido. Convidei para queres falar aqui deste tema e partilhar connosco um pouco mais sobre o síndrome do ovário poliquístico, porque há outras situações, outras disfunções hormonais e outros temas também interessantes, não é, para partilhar. Mas para quem não sabe o que é nutrição funcional, é um pouco isto, é ver o indivíduo como um todo, não é? Um ser humano como o professor Gabriel dizia, um ser humanologista, não é? Porque é ver todo o sistema, toda a história da pessoa, conhecer a pessoa de uma forma desde toda a sua vida, toda a sua história clínica, todo o seu ambiente, quem é aquela pessoa, os gostos dela, o que é que ela traz, não é? Mesmo bioquimicamente não somos todos iguais, portanto temos tendências diferentes, metabolismos diferentes e mesmo a doença, seja síndrome do ovário poliquístico ou pode ser outra disfunção, tem sempre uma causa, não é? E essa causa, na mesma situação, pode ser diferente de pessoa para pessoa, certo? Portanto, não há doenças, há pessoas, não é? É aqui a grande diferença, a individualidade, não é? De cada um. E há desequilíbrios, não é? O vermos as coisas como um desequilíbrio muda logo a perspectiva, não é? Se é um desequilíbrio, vamos lá tentar equilibrar de alguma forma o que está desequilibrado e não tapar, não é? Porque nós aprendemos, nós nutricionistas é um bocadinho diferente, mas de qualquer forma nós também aprendemos um bocadinho como os médicos nesse aspecto de há um diagnóstico, há uma solução, como se fosse de um para um, só aquela solução. E no fundo nós sabemos que não é assim, não é? Como estás a dizer e muito bem, há tanta coisa a ter em conta que nunca é um diagnóstico um medicamento, um diagnóstico um alimento, tem que ser muito mais abrangente do que isso. É o que torna também mais complicado, mas também mais bonita a nossa profissão. Mais desafiante, mais interessante até, não é? Porque realmente começamos a ver resultados e as pessoas sentem a diferença, porque tudo o que traz, e nós vamos falar sobre isso, não é? As análises ou as ferramentas que nós usamos são apenas ferramentas. Muitas vezes pode até estar tudo bem, aparentemente, e a pessoa continuar com sintomas e queixas e com falta de qualidade de vida. Não é? E é por aí que nós vamos também, ou seja, a pessoa podia até querer emagrecer, emagrece, mas tem falta de qualidade de vida e está completamente inflamada. Então a nutrição é mais do que emagrecimento, é mais do que às vezes as pessoas ainda associam muito isto, ainda ouvimos, não é? Não preciso, porque eu não preciso emagrecer. A nutrição é a base. E vocês vão perceber aqui connosco, com este tema, que é apenas um tema de muitas coisas que a nutrição pode fazer pela nossa saúde, a saúde de todos, é a base. Sem nutrição não há medicamentos que funcionem, não há suplementos, não há tudo aquilo que nós possamos fazer. Então, Helena, síndrome do ovário poliquístico é uma síndrome que está associada a vários distúrbios metabólicos, não é? Queres falar aqui um bocadinho sobre... Sim. Por isso é que também se chama síndrome, não é? Também muitas vezes abrevia-se e diz só ovário poliquístico, mas é uma síndrome porque há muita coisa envolvida para se chegar ao ovário poliquístico. E se calhar para começar podíamos falar sobre como é que se diagnostica, porque há muitas pessoas que não têm propriamente o diagnóstico correto. Algumas passam
sem o diagnóstico muito tempo, como foi o meu caso, ou melhor, nunca é diagnosticado, como é o meu caso, e outras são diagnosticadas da forma menos correta. Portanto, o síndrome do ovário poliquístico tem por base 3 critérios. Um é o mais básico, ou melhor, o mais lógico, que são quistos nos ovários, que é o critério que quase toda a gente que tem um diagnóstico, foi esse critério que foi avaliado, exatamente, faz ginecologista ou ao ginecologista, vê-se que tem quistos, muito bem, tens síndrome do ovário poliquístico. Mas não é assim, é muito mais do que isso. Portanto, é preciso ver também os níveis de androgénios no corpo, e quando digo androgénios pode parecer uma palavra estranha, mas se eu disser testosterona, toda a gente sabe, testosterona ou DHEA, pronto, porque há mais androgénios. Portanto, androgénios elevados, quistos nos ovários e ciclos menstruais sem ovulação. E depois estes 3 critérios podem andar 2 a 2 para o diagnóstico. Portanto, eu posso ter quistes nos ovários e ciclos anovulatórios, mas não ter testosterona muito elevada, embora não seja muito comum. Eu posso ter testosterona elevada, quistes nos ovários, mas fazer frequentemente ovulação. Ou posso até nem ter quistes nos ovários, mas ter ciclos sem ovulação, testosterona elevada, e tenho na mesma síndrome do ovário poliquístico. Ou seja, há muitas mulheres que se encaixam nestas condições todas e o que há em comum entre todas estas mulheres é a sintomatologia que manifestam quando procuram ajuda de alguma forma. Agora, o diagnóstico é muitas vezes feito unicamente pelos quistos, que são logo tapados com uma pílula, e acaba logo ali a possibilidade de fazer alguma coisa de forma natural, porque os quistos desaparecem por causa do efeito da pílula, já não dá para medir os valores de androgénios, porque a pílula está a mascarar esse efeito, e os ciclos passam a ser anovulatórios, porque a pílula faz isso mesmo. Ou seja, pronto, muitas delas acabam por estar vários anos da vida sem saberem o que é que seria que viria a seguir a esse diagnóstico. Os sintomas, tudo continua lá. Claro, a causa continua lá, só se mascara, veste-se um fato de carnaval, como se estivesse tudo bem, mas a certa altura, ou por dentro os sintomas começam a ser mais fortes, porque os nossos sintomas são sempre um sinal de algum desequilíbrio, é isso que nós às vezes não entendemos. Portanto, quando há um sintoma, é sempre sinal que alguma coisa não está bem, e quando só mascaramos com um medicamento, como é o caso da pílula, embora ela possa ser útil em algumas situações, noutras patologias, e mesmo nesta, pronto, eu também não sou totalmente contra, mas na fase de diagnóstico acho que se deve retardar o mais possível. Portanto, mascara, e ou a pessoa depois quer, por exemplo, engravidar, e quando tira a máscara vem tudo ao de cima, ou mesmo com a pílula, que também são pacientes que me chegam muito frequentemente, os sintomas começam a voltar. E quando falamos em sintomas, estamos a falar de acne, por exemplo, na vida adulta, estamos a falar de pelos em zonas mais masculinas, mulheres que têm muito pelo, mesmo na barriga, na cara, nas costas, aquele pelo, pronto, que nós não gostamos de ter e que associamos, não sabemos muito bem às vezes a que é muitas vezes aumento da testosterona, o acne na idade adulta, mas também na adolescência mais forte, a dificuldade em perder peso, ciclos menstruais irregulares, porque eu já nem digo anovulatórios, porque as mulheres que chegam até mim no início não sabem sequer se têm ovulação ou não, mas identificam alguns problemas pela irregularidade menstrual. E isso é a pontinha do iceberg que dá para nós depois irmos ver o que é que se está a passar. Portanto, os sintomas típicos são estes, das pessoas que chegam até mim ou com o diagnóstico ou a procurar ajuda pelos sintomas, pelo ciclo anovulatório, pelo acne, pelo hirsutismo, portanto, pelo pelo nunca veio ninguém diretamente, mas depois começámos a ver que é algo que incomoda a paciente e que tentamos também melhorar. E claro, o peso também volta e meia acaba por ser o motivo, porque não conseguem baixar, por mais que tentem. No meu caso já vem com sintomas, não é? A tomar a pílula e continuam com processos de infertilidade, com problemas, enfim, e nós depois conseguimos, através da nutrição funcional, ou seja, de todo o conhecimento que temos através da história dessa pessoa e na nossa intervenção, conseguimos realmente que essa pessoa ganhe qualidade de vida e comece a regular a parte hormonal, a estabilizar, porque falaste, e bem, né, dos aumentos destas hormonas mais masculinas, mas também há baixa de progesterona, há todos esses processos que levam
a todo este desequilíbrio. E também não falamos aqui uma coisa que é importante, que era, nós falamos há pouco, que é a resistência à insulina, né? Que é muito comum também nestes casos. E é por aí também que passa uma parte do tratamento, não é? Muitas destas mulheres têm. Tem que ser, porque quando nós temos essa resistência à insulina que surge, quando dizemos resistência à insulina, pronto, por norma, quando são pessoas com problemas de peso, não é? Que já vêm, é fácil identificarmos, nós estamos habituadas pela alimentação e pelo tipo de sintomatologia que elas têm, que têm resistência à insulina, mas é possível medir, não é? E ver, mostrar à paciente também pelas análises que isso é possível. E quando identificamos isso, e já iremos à parte do que é que fazemos para diminuir isso, só para termos noção de como isto é realmente uma coisa que está completamente interligada, essa resistência à insulina está diretamente a descontrolar as hormonas sexuais. Por exemplo, a LH e a FSH, que são hormonas libertadas pela nossa hipófise para avisar os ovários, atenção, é para produzir hormonas, ficam completamente ao contrário. Nós temos no ovário poliquístico mulheres com mais LH do que FSH, quase o dobro, e isto faz com que a cadeia que vem a seguir de hormonas para se gerar a ovulação não aconteça. Como estavas a dizer, é muito bem a progesterona, que é tão importante, acaba por não subir adequadamente. E por isso, a partir dali, que pode não ter nada a ver com o ovário poliquístico, para quem pelo menos não está dentro do assunto, ou seja, tem a ver com comida, tem a ver com quanto comemos, o que comemos, a que horas comemos, os alimentos que combinamos uns com os outros, estamos a condicionar pronto, a saúde hormonal e tudo aquilo que acontece todos os meses no nosso ciclo menstrual. E tu na tiroide com certeza que também, não é? Vais buscar essa ponta do iceberg para trabalhar com os pacientes também. Haver pessoas com hipotiroidismo, com síndrome do ovário poliquístico, ou a vir a desenvolver também, não é? Se nós não se trabalharem bem o síndrome do ovário poliquístico, também podemos prevenir a evolução com o hipotiroidismo, por exemplo. E há muitos sintomas em comum também, não é? Porque é que falaste na questão do peso, pode ser, não é? Também o cansaço, alguns sintomas que já nos indicam que para nós observarmos e percebermos aqui o que é que está a passar. E normalmente também pedimos essas análises, né, para perceber se há ali um desequilíbrio também na tiroide. E é muito comum também acontecer nestas mulheres, não é? Além de outras disfunções também, nomeadamente ligadas à resistência à insulina, que pode levar para outros problemas, doenças cardíacas, não é? E a base é sempre trabalhar uma dieta e um estilo de vida e equilibrar essa pessoa no todo, não é? E como é que nós fazemos isso, Helena? Como é que costumas... Mas espera aí, Cátia, antes disso, deixa-me só referir que não só quem tem ovário poliquístico pode não evoluir para um hipotiroidismo, como estavas a dizer, mas o que eu noto mais ainda é que existe já um hipotiroidismo ou até uma tiroidite Hashimoto não conhecida. A maior parte o que eu tenho visto mais recentemente é que eu peço sempre o painel tiroideu quando peço análises, não é? E tenho a sorte que é daquelas análises que eu fazendo uma declaração para o médico, os médicos até vão passando, não é? Porque pedir uma TSH, pedir uma T4, alguns eu peço a T3 e eles acabam por ceder e até avaliam. Quando a pessoa não pode fazer por si, não é? Ir ao laboratório e fazer em termos privados as análises. E portanto eu tenho visto muito esses valores. E os anticorpos também, porque se a pessoa nunca avaliou, o médico até pensa, por que não? A nutricionista até está a sugerir, vamos avaliar. E, portanto, eu tenho visto mais ao contrário, que é, com o ovário poliquístico, já existe uma tiroidite, mas não se sabia disso. E até já existe um hipotiroidismo subclínico que também não se sabia. Ou seja, já nem fomos a tempo de prevenir, ou eventualmente foi ao contrário. Foi essa tiroidite ou esse hipotiroidismo não tratado, não é? Que fez com que houvesse também alterações a nível das hormonas sexuais e surgisse o ovário poliquístico, porque nem toda a gente tem sintomas como eu tinha desde a adolescência. Eu sempre tive ciclos irregulares desde que me menstruei, praticamente ciclos de 50 dias, 60 dias era uma loucura, mas não é assim com todas as mulheres. Há mulheres que só mais para a frente na sua vida começam a ter essas irregularidades menstruais e isso vem tudo da tiroide sem que nós saibamos.
porque não dá grandes sintomas, não é? Esses sintomas todos que tu referiste são coisas que podem ser de Exatamente, qualquer exatamente. outra coisa, no fundo, não é? Nós é que já temos o olho para ali e já sabemos, não é? Quando tu ouves os sintomas, já pensas, de certeza que é qualquer coisa Vais relacionada avaliar. com a tireoide. É. Nem sempre Nem sempre há é. muitos sintomas Exatamente. comuns, não é? Até porque agora com o stress e tudo, às vezes é outras causas. Mas era o que eu estava a dizer. Se nós conseguirmos tratar a síndrome do ovário poliquístico junto com o médico e fazer esse processo, conseguimos evitar o hipotireoidismo se apanharmos nesta fase. Há casos que é comum, já estão avançados, porque lá está, estão com a pílula, estão disfarçados e vão aguentando e não há outras soluções, e às tantas já têm a tireoide desregulada, mas é exatamente isso que acontece, é um hipotireoidismo subclínico, não é? Que é o que nós chamamos, muitas vezes tem a tireoidite por trás, pode não ter, mas a tireoidite Hashimoto é muito comum, e de facto é uma grande porcentagem e deve-se avaliar, não é? Deve-se olhar também para essa... Mas são sintomas muito parecidos, como na menopausa, né? Também chegamos à menopausa, começamos a ter sintomas de cansaço, se calhar aumento de peso, algumas disfunções semelhantes à tireoide, não é? Por isso é sempre bom avaliar um todo e depois intervir. Queres contar aqui algum caso assim que tiveste, Helena? Antes de falarmos aqui de algumas dicas que... Sim, os casos mais típicos de ovário poliquístico chegam quase sempre por dois motivos principais. E eu tenho vários. Um é o acne, que é aquela mulher que tem um acne que está a incomodar e que procura a nutrição e até procura uma nutricionista que pareça um bocadinho mais, um bocadinho diferente. No fundo é o que os pacientes me dizem. Procurei porque pareceu-me diferente a sua abordagem. Portanto, porque acham que a pele, e muito bem, tem a ver com alguma coisa que não poderá ser só calorias e alimentos. Portanto, esse é o típico que me aparece. E outros são, mas essas normalmente ainda a tomar a pílula. Outros casos são mulheres já a tentar engravidar, que já deixaram a pílula e que ainda não conseguiram engravidar. Portanto, no fundo, a minha abordagem é parecida nos dois casos, com algumas nuances, mas a nível da parte do acne, por exemplo, nós começamos também pela base de tudo, que é o intestino, não é? Perceber como é que está a saúde intestinal, porque no fundo aquilo é um espelho não só das nossas hormonas, mas também de tudo o que se passa a nível intestinal, e conseguimos melhorar muito, quer a questão dos valores das hormonas, que infelizmente não podemos medir tantas vezes quanto eu gostaria ao longo do processo, mas que medimos e avaliamos e percebemos que a testosterona diminui, que a progesterona vai aumentando, que tudo isso vai se equilibrando, e a pele nota-se ao fim de alguns meses, diria eu. Eu não posso dizer também, os casos que eu tive ao fim do mês de intervenção estão com a pele limpa. Não vou enganar ninguém nesse aspecto, e as pacientes no início, eu aviso logo, isto é um processo. Em tudo, em todas as consultas é um processo, mas implica estilo de vida, alimentação, implica uma série de coisas que demoram o seu tempo a dar resultados. Embora quando há retrocessos, essa pessoa não é tão certinha, nota muito rapidamente a recaída, digamos assim, mas pronto, fazendo as coisas mais ou menos, também não tem que ser cumprir a 100% tudo aquilo que nós combinamos, não é? É um global, e nesse sentido a pele reflete muito pronto, quanto a pessoa está envolvida no processo. E as senhoras que procuram engravidar, pronto, acabam por engravidar, que é ótimo, não é? Sempre que isso acontece. Ou estamos ainda também no processo com algumas, e elas acabam por perceber que chego a ter pacientes que dizem, mesmo que não aconteça uma gravidez, só a qualidade de vida que eu já ganhei, as coisas que eu aprendi, o diferente que eu vejo, já valeu a pena. E, portanto, os casos que tenho são, na questão do síndrome do ovário poliquístico, muito a favor, porque são mulheres que não tinham noção que o dormirem cedo podia ter alguma coisa a ver, que estarem menos no telemóvel podia ter alguma coisa a ver, que irem fazer meditação podia ter alguma coisa a ver. Não quer dizer que seja este o caminho para todas, mas estas coisas que nem teria a ver com a nutrição têm muito a ver com tudo isto, e pronto, e acabam por mudar muito mais do que aquilo que estão a ver. Isso é nutrir todas as partes que são importantes
a alimentação e todo esse autocuidado também é importante do nosso ciclo do sono, que envolve o ciclo hormonal. Portanto, nós também já falamos aqui um tema sobre o sono e é super importante. E eu também tenho algumas experiências assim, inclusive até me lembrar de um caso que foi aquele que me marcou mais, que ela tinha alguns filhos, tinha baixa qualidade de vida, já nem conseguia ter mesmo a parte íntima, queixava-se muito, não, e ela nunca pensou ao mudar a alimentação, tendo outros cuidados, deixasse de ter dores, começasse a ter ela voltou a ter os ciclos, portanto realmente muda completamente a qualidade de vida das pessoas e claro que depois também às vezes peçam informações, não é? Mesmo que o vosso ginecologista, alguém que vos acompanha, vos diga não, tem que ser com a pílula para sempre, peçam outra opinião, abordem, consultem um nutricionista funcional, vocês vão conseguir encontrar outras respostas, porque é importante, porque às vezes a pessoa pensa que não há solução, não é? Pensa que tem que viver assim para sempre, e vocês já estão a perceber que não. Então, É preciso saberem, porque muitas vezes isto já é algo que acho que nos dias de hoje não é tanto assim, mas há muitos anos atrás, se um médico dissesse é isto, não havia quem duvidasse, não é? Nos dias de hoje os médicos devem ter os cabelos em pé, porque há muitas mulheres já que chegam e é isto, mas porquê? Mas há alternativas, mas vão pedir uma segunda opinião e tudo isso. E na questão da pílula, acho que cada vez mais se fala, não é? E já nem estou a falar dos efeitos secundários que tem, porque tem, como todos os medicamentos, já nem estou a falar disso. Estou a falar precisamente desse mascarar de toda uma sintomatologia que as mulheres encaram como sendo normais ou como sendo inevitáveis. Pronto, ok, lá calhou-me a mim ter este sintoma e agora só posso tomar a pílula e não há outra hipótese. Portanto, é mesmo às vezes um desconhecimento. Ou que um sintoma pode ser resolvido de outra forma, ou que há mais alternativas para além da pílula, não é? Porque há realmente muito desconhecimento e medo, acima de tudo. Eu vou tirar a pílula e agora? Porque os médicos, infelizmente, muitas vezes não dão esse apoio, não é? Os médicos dizem, quer deixar, então fica por sua conta ou por sua responsabilidade. E as mulheres sentem um bocadinho o tapete a fugir e pronto, isso não encontram pessoas como nós que vão tendo alguma experiência e também não estou a dizer que 100% das mulheres que está comigo, por exemplo, deixa a pílula. Eu não forço sequer isso. É pelo falar sobre as coisas, as pessoas acabam por perceber que querem uma vida mais natural, sem químicos, ou que querendo engravidar não querem voltar à pílula. E, portanto, elas próprias procuram esse apoio e nós estamos aqui para isso, não é? Não vamos forçar ninguém a fazer nada, obviamente, nem seria esse o nosso papel de todo. Mas quando essa decisão é tomada, informadamente, há um caminho que é possível percorrer. Isso é que é importante saber, não é? Que realmente é possível. Bem, eu tive a sorte, né, de trabalhar também com ginecologistas mais integrativos, e então consegue-se fazer chegar a um consenso, não é? E há pessoas que também optam por continuar e há outro, mesmo dentro da pílula, há outras opções mais saudáveis que não são tão agressivas e pode-se gerir de outra forma. Mas o mais importante é aquilo que nós vamos partilhar agora, né, Helena? Porque com pílula ou sem pílula, os sintomas, a qualidade de vida é o mais importante para estas pessoas, não é? Portanto, e aqui a alimentação é a base. Eu costumo dizer que as pessoas dizem, eu faço exercício, eu faço, durmo bem, tudo está bem. Se eu não como bem e faço tudo o resto, ou como bem e não faço exercício e não durmo, também está tudo desequilibrado, não é? Portanto, é aqui um conjunto e eu começaria aqui pela alimentação, não é? Porque nós somos nutricionistas, que é aquilo que nós comemos, é aquilo que damos ao nosso corpo, às nossas células, é isso que vai pôr a funcionar, equilíbrio. Que tipo de alimentação, Helena, para este tipo de casos, vamos partilhar aqui algumas dicas. Sim, assim, para este tipo de casos, assim como quase neste aspecto que eu vou referir agora, como quase para todos os outros e para todas as pessoas que se interessam por alimentação saudável, é uma alimentação anti-inflamatória, é o primeiro ponto.
logo, porque se a alimentação for inflamatória, está a potenciar o efeito que a resistência à insulina já está a ter. Ou seja, é quase como ao ter uma alimentação anti-inflamatória nós vamos pôr um bocadinho de água na fervura, amenizar um bocadinho as coisas, permitir que o corpo perceba que há ali uma mudança de alguma forma de neurotransmissores, de elementos a serem produzidos que não estão a favor do desequilíbrio que estava a ser potenciado pela resistência à insulina. E aliado a isso, já vamos dizer algumas coisas do que é quer dizer anti-inflamatório, mas aliado a isso, o controlar muito a libertação da insulina. Portanto, há aqui mesmo este aspecto de é importante o que é que juntas ao pão que queres comer, o que é que juntas à bolachinha, portanto, sempre que há hidratos de carbono, haver efetivamente alguma gordura, alguma proteína para compensar a ingestão e não haver tanta libertação de insulina. Para além de que aquela questão de comer de 3 em 3 horas não se aplica nestes casos, na minha opinião, e pelos casos que tenho seguido, há pessoas que numa fase inicial precisam porque estão habituadas a isso e é difícil tirá-las dessa habituação de estar sempre a comer, mas quanto mais comermos, mais insulina libertamos, pior é para estes casos. E portanto é no fundo um reaprender a alimentar-se, ouvindo um bocadinho o corpo quando há efetivamente fome, porque às vezes não é fome o que estas mulheres sentem, é eu estou aborrecida, não quero fazer a tarefa que estou a fazer, deixa-me ir ali levantar e buscar qualquer coisa para comer. Ou até uma fome emocional, pode ser também, não é? Portanto, é aprender a comer as vezes que forem necessárias, pronto, também não vou dizer número de vezes, sem estar a petiscar constantemente, ter cuidado com as combinações que se fazem e em termos anti-inflamatórios, tudo que seja legumes, quanto mais melhor, sou apologista, nisso não sou muito esquisita, embora se formos ser muito específicas no ovário poliquístico podemos ter que sugerir mais determinados legumes em detrimento de outros, mas numa fase inicial uma pessoa que come poucos legumes interessa é que coma muitos legumes, principalmente folhas, pronto, tudo o que seja verde, laranja, interessa comer bastante. Depois as bagas, em termos de frutas, também são muito importantes, as sementes, o ciclo das sementes faço muitas vezes também com mulheres no ovário poliquístico. Portanto, há aqui uma série de coisas, de alimentos a adicionar, para além do tipo de gorduras também, que o óleo de girassol que está espalhado por todo lado, que é uma coisa terrível, é daquelas coisas que eu peço logo para tirarem de casa, porque já vão ingerir sem querer em alguns produtos. Pronto, dizem óleo de vegetal, às vezes é difícil. Exatamente. E pronto, o azeite, o abacate, lá está, as oleaginosas, nozes, amêndoas, tudo isso são alimentos que vão a favor de ajudar a insulina e a favor da anti-inflamação, que é o Exatamente. que é. E se combinarmos sempre estes alimentos, as fibras com outros, com uma carga glicémica mais alta, né? Com mais hidratos de carbono ou mais açúcares, como queiram. Aqui nós estamos a partilhar para o geral, claro que isto depois é muito particular, cada pessoa tem as suas necessidades específicas e como dizias e bem, não é o comum é não estarem sempre a comer, mas pode haver aquelas particularidades que temos que ajustar e aí também temos que medir para a pessoa não estar sempre a ter estes picos, não é? E as combinações são sempre importantes, a fibra, a proteína, a gordura, porque quando nós comemos cereais com cereais ou às tantas estamos a aumentar a necessidade de produção de insulina e a manter a resistência, não é? Que é aquilo que nós queremos baixar. Falaste nas sementes? Sim, diz. Um dos mitos mais que eu mais uso, mitos, não é bem mito, mas pronto, a ideia se calhar não muito correta é mas eu como muita fruta, quando começo a falar da alimentação anti-inflamatória, mas eu como muita fruta, eu adoro fruta, eu sou capaz de comer uma manga, mais uma papaya, mais um kiwi, e eu penso, ai meu Deus, essa insulina ia bombar, depois de uma manga, mais uma papaya, ou seja, algumas coisas que é saudável, sim, não vou dizer que uma papaya e uma manga não é saudável, ok, é saudável. Podemos escolher frutas mais da zona, ok, se não formos para frutas que vêm de muito longe, mas nem vamos por aí. Agora, só aquela ideia de que frutas e legumes é muito bom é redutor, porque lá está, em casos como este, em todos na verdade, mas em casos como este acaba por ser um contrassenso para o nosso corpo, né? Porque estamos a potenciar ainda mais aquilo que já das recomendações, podemos ir até mais frutas por dia, 4 no máximo,
mesmo dentro das frutas, não vamos fazer uma refeição de fruta. Porque faz bem, o meu jantar é fruta, não é? E logo à Pois noite. é isso. É isso que eu vejo. Sim, Muitas mulheres a comer muita, como é muito sim, saudável sim. para Sim, eu elas, também e é vejo. ok. Mas eu sou tão saudável que eu até como 2 ou 3 frutas juntas. E estás a ver a Exatamente. insulina que é libertada depois Por disso, não isso, é? estou a ver as dicas que estamos a dar, são valiosas. E quanto muito à noite, que o nosso fígado já devia estar, porque depois também temos estes ciclos dos nossos órgãos, que eles devem estar a descansar, e nós damos aquela bomba de frutose que vai tudo para o fígado. Então, é bom, e fruta não é só açúcar, a fruta é boa, não é um alimento mau, porque também há esta coisa de ter açúcar a mais, ao extremo. Aos extremos, não é? Então, e podemos fazer combinações, né, Helena? Podemos pôr uns frutos vermelhos com uma fruta com uma carga com mais açúcar, combinar, ou combinar com frutos secos, com outras coisas que. Sim, isso é a minha combinação preferida. Quando dizem, não engordam os frutos secos, eu. Não, se não comer 1 quilo de cajus ou 2 quilos de nozes, não é? Ninguém vai engordar. Claro que podemos ir ao pormenor. Eu raramente vou ao pormenor calórico, porque eu potencio sempre que a pessoa começa a ouvir um bocadinho o seu corpo e começa a perceber também, ok. Eu às vezes digo, então, mas coma um pacote inteiro de nozes a ver o que é que lhe acontece a seguir. Porque muitas vezes elas dizem, eu descontrolo-me, eu como muito. E não comem muito na cabeça delas porque acham que engordam os frutos secos. Se chegarem a consumir mesmo mais que o normal, a não ser que haja ali um descontrolo realmente grave, a pessoa é capaz de ficar enjoada a seguir a comer 200 gramas de nozes, vamos imaginar. Ou quando exageramos na gordura, efetivamente o nosso corpo, a saciedade é maior e a refeição seguinte não vai ser propriamente o mesmo que seria antes. Ou seja, ao fim de algumas tentativas de erro, encontramos um equilíbrio e retiramos aquele medo calórico das coisas que não interessa quando estamos realmente a ouvir-nos e a perceber, ok, eu agora precisava de uma refeição mais composta, porque fiz muito exercício, ou porque estou num dia mais difícil, ou porque estou no ciclo menstrual, também podemos estar atentas a isso, quando não se está a tomar a pílula, porque quando se está a tomar a pílula perde-se um bocadinho esse efeito, mas estou em determinada fase que preciso mais, principalmente a fase pré-menstrual, em que temos aquela tendência para os desejos, não é? Aquilo é o nosso corpo a pedir mais calorias, nós é que não ouvimos. Porque se nós ouvirmos isso, nós percebemos, ok, eu estou com vontade de ir atacar o pacote de bolachas. Se eu parar para pensar, eu comi bem hoje, vamos chegar à conclusão, que é como chegam a maior parte das minhas pacientes, não, eu comi igual à semana passada, em que não tinha estes desejos, e claro que hoje, se eu tenho mais necessidades calóricas hoje, eu vou precisar, o corpo pede logo o que é mais simples, que é o açúcar, não é? Em algumas pessoas poderá ser algo mais salgado, mas por norma, se é porque comemos menos que o que precisávamos, é algo com açúcar que o corpo vai pedir, que é o mais fácil para o cérebro perceber que vem aí alimento. Portanto, ajustando que isto, aquela energia que está chega ao logo equilíbrio. disponível, não é? Por isso é que o nosso corpo pede. E por Exatamente. isso também não convém fazer assim jejuns muito elevados nesta fase. Portanto, nós somos cíclicas e isso é importante. E a mulher aqui é diferente do homem, não é? Tem mais estas variações. E há alimentos que realmente saciam e o corpo sabe o que fazer com eles, não é? Enquanto outros nós comemos, não sacia e desequilibra completamente. Portanto, eu também tenho a mesma visão que tu. Acho que é importante nutrir e dar o essencial e escutar, porque de facto, e perceber se eu estou a comer muito, será emocional, será mesmo fome, o que é que está a passar aqui, não é? Tentar escutar também o que é que está a passar connosco. Sim. E outra coisa que eu recomendo sempre é esqueçam o Dr. Google. No caso, tiroide, vão ao workshop da Kátia, ouçam a informação e depois fecha. Porque quanto mais procurarmos, mais desinformação há. Procurar fontes credíveis, seja uma nutricionista, seja um médico, seja outro profissional que vocês consideram ser uma referência para aquele ponto e depois não se ponham a ler muito, porque encontras tudo. Se fores procurar por síndrome do ovário poliquístico, vais encontrar os opostos, vais encontrar quem diga deves fazer jejum, não deves fazer jejum, deves fazer paleo, deves fazer cetogénica, deves fazer com estes hidratos de carbono, com aqueles, e portanto uma pessoa fica doida se procura a solução em todo lado. Não é? Focar num ponto e seguir aquela linha, porque depois vão ver que vão ter resultados e que valeu não é a pena. dieta paleo, dieta cetogénica, pode ser uma mistura, pode ser uma.
quer dizer, é a dieta da pessoa X, pronto, que é aquela pessoa que está connosco. Exatamente. Portanto, cada uma de nós até podíamos, se calhar o que é bom para mim pode não ser bom para a Helena, portanto, é isso tudo que temos de ter em conta, não é? O que funcionou para mim, posso fazer o meu testemunho, mas não significa que vai funcionar para outra pessoa, significa que há outras soluções e que vocês devem procurar ajuda, essencialmente. Sim, sim. Por Uhum. exemplo, no exercício que até não Mas falámos, falta- e agora por estarmos Sim. nesta da personalização, estou-me a lembrar que era. Eu tenho pacientes que estão exaustas porque são pessoas com muito trabalho, muito stress, que têm aquelas suprarrenais completamente esgotadas. E tenho outras que têm uma vida estressante sem necessariamente ser este tipo de stress de eu perceber que as adrenais estão completamente em baixo. E em termos de exercício, se fores procurar no Dr. Google, não é, indo neste raciocínio, tu encontras, por exemplo, que bom, para o síndrome do ovário poliquístico é fazer crossfit, o HIIT ou uma coisa assim, pouco tempo, mas muito intensa. Pronto, mas para alguém que eventualmente esteja com as adrenais completamente em baixo, eu não posso recomendar isto. Ou seja, eu tenho pacientes com a mesma condição, síndrome do ovário poliquístico, quem eu digo, crossfit, perfeito, gosta, vá fazer. Há outras que eu digo, não, por favor, vá fazer, vá caminhar, faça um treino funcional, faça. Ok, o músculo é importante ter ali o músculo a funcionar, mas não aquele cortisol todo, aquela adrenalina toda, porque a suprarrenal não dá mais, não dá mais. E portanto, com análises, com sintomatologia, não mudamos só o tipo de vitaminas que recomendamos nos suplementos e os alimentos, mudamos também, embora não sou especialista nenhuma, eu faço uma recomendação assim básica do que eu da indicação no sentido de, eu acho que é melhor este tipo ou aquele, mas depois peço à pessoa para se informar melhor, pronto, não sei se tens profissionais de exercício a trabalhar contigo, eu pronto, como não tenho ninguém assim que eu possa recomendar muito, eu peço à pessoa para depois sim ir informar melhor, mas digo logo, olha, este tipo de exercício muito intenso, que haja muita libertação de insulina, cortisol, é melhor não nesta fase, até melhorarmos isto tudo, ou então, sim, faz todo sentido, essa insulina vai baixar muito, bora lá fazer esse tipo de exercícios, ou até experimentar se a pessoa não, O horário, não gostou. Portanto, a não é? personalização é a Até o base horário que se faz este sempre. tipo de exercícios, tudo isso e vai Exatamente. impactar na vida da pessoa. Exatamente. Sim. É isso. Nós Exatamente. também, nós não somos psicólogos, não somos PTs, não é? Mas conseguimos perceber e na nossa formação temos alguns para orientar a pessoa e por isso também integrar outras áreas que acho que é importante para depois as pessoas sentirem-se acompanhadas e não fazerem assim também, porque isso pode desequilibrar também, não é? Pode ser aqui um gatilho. Portanto, dieta anti-inflamatória, baixa carga glicémica, exercício físico, sono. Portanto, tudo isto parece um clichê, né? Parece que estamos sempre a falar do mesmo, mas faz muita diferença e, claro, de uma forma personalizada e vendo também, eu mesmo nos casos da tiroide, no programa que eu acompanho, eu costumo também individualizar porque é impossível. Há sempre coisas comuns, não é? Em que o grupo sente-se motivado e acompanha e aprende junto, mas depois há coisas que nós temos que olhar por cada caso. Não dá para. Não somos todos iguais, não é? Portanto, não sei se queres deixar mais alguma dica, Helena, aqui para quem está connosco. Sim, queria pedir, em relação à tiroide e em relação à síndrome do ovário poliquístico, que realmente procurem respostas, que não achem que os sintomas que sentem, não desvalorizem os sintomas. Mesmo que não esteja em nenhuma folha escrita, este sintoma quer dizer aquilo. Se há um sintoma, está a impactar a vossa qualidade de vida, procurem uma resposta. Procurem aquilo que para vocês vai funcionar para equilibrar isso e procurem também alguém que os acompanhe, como é o meu caso e da Kátia, onde possam fazer análises ou que vos possa recomendar determinadas análises para vocês também verem o que é que está desequilibrado, por onde é que se vai, porque se nós formos só para o que é que costuma funcionar em tiroidites, o que é que costuma funcionar em hipotiroidismo, o que é que costuma funcionar em síndrome do ovário poliquístico, vamos parar com uma lista de suplementos gigante, que é impossível e incomportável, não é? Mas se tivermos análise aliado, obviamente, aos sintomas, a tudo aquilo que a pessoa nos diz, é mais fácil de ir com foco àquilo que faz bem. E outra coisa que eu também gostava de dizer é aquilo que a nutricionista diz que não tem a ver com a comida, façam mesmo.
porque às vezes as pessoas começam pela comida e quando eu refiro, bem, a partir das X, se calhar era melhor não ter o telemóvel, ou era melhor não despertar com o telemóvel, por exemplo. Há despertadores que até são com luz, assim, giros para acordarmos, ou ter a janela aberta, há quem consiga fazer isso. Ou vamos experimentar uma respiração diafragmática, ou vá lá experimentar a aula de meditação que me disse que gostava de experimentar e ainda não foi. Estas coisas todas, quando a nutricionista diz, façam também, Sim. porque são importantes e vão ajudar aos Exatamente. bons Até manter resultados. a alimentação, tudo, as melhores escolhas. Portanto, é nutrir todas as partes, é isso. Eu acho que é isso a mensagem. Helena, olha, muito obrigada por este bocadinho, foi muito bom. Já passou um bocadinho Já mais, passou? mas não faz mal. Mas acho que tocamos aqui nos pontos importantes e deixamos aqui algumas dicas, alertas também para quem se calhar até está a sentir que pode ser por aqui procurar ajuda. E também agradecer aqui às pessoas que estão connosco hoje ao final do dia. Temos aqui um grupinho bom, quase 20 pessoas. E quem quiser seguir a Helena, Helena, onde é que tu estás? Para as pessoas Helena Santos. Helena Santos, Nutrição Funcional, Pronto. no Facebook e no Sigo a Instagram Helena também. E obrigada por estarem aqui também connosco. E até breve, até uma próxima. Não se esqueçam de se inscrever nos workshops, que vai ser dia 4, 6 e 9 de julho, tá? Estão todos convidados. Também podes vir. Então vá. Boa noite. Obrigada, Kátia. Foi um gosto. Adeus.